Então, gente, estamos gravando esse episódio aqui. Não estava nos nossos planejamentos, né? Nosso próximo episódio iria ser o do Oscar, comentando os vencedores. Mas aconteceu essa infelicidade com o anúncio da morte do Akira Toriyama aos 68 anos. Foi dada essa notícia no dia 8 de março, mas o falecimento dele foi no dia 1º de março. Ele nasceu em 5 de abril de 1955 e faleceu 1º de março de 2024. Então eu resolvi fazer esse programa aqui, chamei alguns amigos aqui do podcast Nerd Debate. Como não daria para ter todo mundo no Nerd Debate que tem influência ou foi impactado pela obra do mestre Toriyama, né, na sua infância, na sua adolescência, então, para algumas pessoas eu pedi que fizessem áudios, né? Denison, que mandou um áudio de 11 minutos, eu vou botar pro final, vai ser o último áudio de todos. E os outros vocês vão ouvir aí durante o programa, ou vou botar aí os áudios aí durante o. é, é, ou no final. Eu vou escolher ainda o que é que eu vou fazer sobre isso, certo? Até Luiz Antônio Lobui gravou aí um áudio, eu vou colocar aí o áudio logo depois de apresentar aqui os amigos. Então estamos aqui com Alan Nicole. E aí, pessoal, boa noite. Estamos aqui, né, reunidos nesse dia de tristeza, né, por assim dizer. Ainda estamos lamentando, né, a morte do Toriyama. Mas vamos celebrar também, né, esse grande ícone, né, da cultura japonesa que ele se tornou. Estamos aqui também com Janúncio Neto. Boa noite, pessoal. Eu vou fazer aqui uma avaliação, né, do impacto tanto da obra quanto do próprio significado do Toriyama, não só para a indústria japonesa, mas como no mundo todo, né, porque ele foi um cara que conseguiu romper, né, algumas fronteiras dentro do segmento da carreira dele, né. E não podia faltar João Zodi. Boa noite, bom dia, boa tarde, onde você estiver ouvindo, né? É uma reunião não muito feliz, porque estamos tratando aqui de um ícone, né, da cultura pop, dos quadrinhos, dos mangás, dos animes, que influenciou a vida de, pelo menos, dos que estão presentes aqui, acredito que todos. E não só isso, como animação, mangá, cinema em alguns aspectos, né? A gente tem aí algumas referências aí em filmes recentes, como na Marvel, com o Michael B. Jordan com a roupa que remete ao Vegeta, ou umas cenas do Shang-Chi lá correndo como o Goku, com o dragão ao lado, enfim. Inúmeros jogadores Toriyama, de futebol no mundo fazendo, por exemplo, a fusão, né? a A dança da fusão, fusão. Kamehameha. Eu, como pai, já tive a incrível emoção de ver meu filho fazer um Kamehameha, né? Ele com 5 anos, enfim. Para mim é como se fosse um momento que nunca chegaria, né? Mas que chegou. Mas estamos aqui para falar a respeito. Pois é. Eu sou o Luiz Felipe, o apresentador do Nerd Debate, e um dos áudios aqui enviados é o do nosso querido Luiz Antônio Lobui, dublador do Piccolo. Ele já tinha gravado um vídeo para uma página, né, Janus, de fã de Dragon Ball, e ele mandou o vídeo pra gente aqui. Eu vou tirar o áudio e vou colocar agora logo em seguida. Bom, tivemos a triste notícia hoje da morte do criador do Dragon Ball, e acredito que outras coisas ele deve ter feito também. E fica aqui a nossa homenagem, que Deus receba ele com muito amor e carinho, e vamos reverenciá-lo, porque realmente foi um marco. Eu me recordo do início, quando começamos a gravar lá nos anos 90, foi um marco e foi um grande sucesso. Então, nada mais do que realmente reverenciar esse cara. Uma boa noite para vocês aí. E também tem outra coisa, Zó, de algo que entrou aí na nossa cultura pop, né? Qualquer coisa que alguém precise, assim, anunciar alguma doença, força para alguém da família, alguma coisa, é alguém que dama, né? Virou algo mundial, né? Esse negócio de. É, Assim, são muitos os ícones, né, que Toriyama criou, apenas com a série dele do Dragon Ball, né, que a gente usa
for assimilado pela sociedade, né? No cotidiano, né? Meio quase como natural, né? Assim, para as pessoas que acompanharam o trabalho dele, né? Enfim, Pois isso é. é Então, igual. o que levou ao falecimento do mestre Toriyama foi uma hematoma subdural agudo, que é tipo um sangramento próximo ao cérebro, que também foi o que levou o Maradona, por exemplo, às cirurgias que levaram no final ao falecimento dele algumas semanas depois, né, em 2020. Então é algo. Vou mais ou menos resumir aqui a notícia da CNN que explica, né? É uma acumulação de sangue, que né, um hematoma ali, entre a cobertura do cérebro e a superfície do cérebro. Que é, é a camada externa de tecido que cobre o cérebro, no caso, né? Esse tipo de hematoma geralmente é consequência de um trauma cerebral que ocorre quando há uma pancada forte ou sacudida na cabeça, mas pode ocorrer espontaneamente em idosos ou em pessoas que tomam certos medicamentos. Na internet, né, o Takao Koyama, que é o roteirista que adaptou Dragon Ball, né, pro anime e tal, trabalhando né, com ele em Doctor Slump também, né? Ele comentou no Twitter que sabia que o Toriyama estava doente já desde o ano passado, né? Então ele achou que foi em decorrência já de alguma coisa que já vinha acontecendo. E hoje eu estava vendo que outra pessoa que trabalhou com ele, eu não lembro agora quem é exatamente, mas alguém comentou que ele tinha se tratado, tinha retirado um tumor no cérebro. Entendi. Então, assim, pode ter sido muito em decorrência desses fatos, né? Pois é. Infelizmente, né? Então, e nos últimos anos a gente já teve o quê? E nos últimos 4 anos já teve o autor de Berserk, o autor de Yu-Gi-Oh, né? E agora o Akira, né? E o Akira aqui é da Era de Ouro, né? Era dourada da Jump, como se pode dizer. Só que, assim, eu vou dar só uma rápida lida em algumas coisas que ele fez, mas a primeira obra dele, que foi nunca publicada comercialmente, né? Mas foi compilada porque ele tem a empresa dele, né? A produtora dele se chama Birdie Press, né? Então se chama All World de 1977. Depois disso, meu amigo, é muita coisa. Para vocês terem uma ideia, Dr. Slump é de 80 a 85, 18 tankobons. Depois disso aqui, tem um Dragon Boy em 83, são duas revistas simples. Aí vem um Dragon Ball de 84 a 95, que é Dragon Ball e Dragon Ball Z, meio que é tudo Dragon Ball no mangá, né? Aí sim, são 42 tankobons e depois foi redistribuído em 34 kanzebans em edição especial, né? Vem também o Gogo Akman em 93, são 11 revistas. O que vai ser adaptado agora, esse ano, né? Sandland, em 2000. É uma edição tankobon simples. Nos mais recentes aí tem umas edições já. Aí tem as participações dele em filmes de Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, que é mais o Toyotaro, né? Mas assim, ele sempre foi muito. Ele sempre ajudou muito o Toyotaro, né? O Toyotaro mesmo coloca nas edições de Dragon Ball Super o quanto ele reverencia, né? O Toyotaro também. Muitos autores de mangá publicaram suas reverências, né? Suas lamentações pelo falecimento, mas o Toyotaro mesmo disse: Eu vivi para, para isso, né? Minha vida foi para isso aqui, né? Pra, em referência ao mestre Toriyama, né? E Esqueceu chegou. também de citar os character designs famosíssimos que ele fez, né? Ah, Ele sim. Os jogos. desenhou desde a concepção do primeiro Dragon Quest, ele já foi Isso. convidado para ser o design oficial, e era até hoje o design oficial de todos os Dragon Quest, Chrono Trigger, Blue Blue Dragon. Dragon, né? Que veio depois aí na Microsoft, enfim. Ouso Realmente dizer que Dragon Quest não seria o que é até hoje sem o design dele. muito provavelmente. São Seria aquelas algo. coisas que acontecem, que tem que acontecer, sabe? Tem que Isso. acontecer.
Exatamente, porque é uma franquia, acho que memorável e muito duradoura, e na época, né, porque era meio que o concorrente na época, né, de Final Fantasy, por causa disso, né, era Final Fantasy e Dragon Quest, lá e cá, né, e até hoje tá aí Dragon Quest, acho que é um design muito icônico e memorável, né. Inclusive, eu lembro muito que tem um jogo do PlayStation 2, bem obscuro, mas que só era famoso entre a galera fã de anime e tal, porque o character design era dele, que era um tal de Tobal número 2. Um joguinho de luta. Alguma citação mesmo desse Tobal também por aí. E também tem outra coisa, né? O Toriyama era fã do Ayrton Senna. Então eles chegaram a se conhecer e o Toriyama fez um desenho da equipe McLaren com os personagens de Dragon Ball, né? Sendo a equipe com Goku como Ayrton Senna, Gohan, Bulma, Kuririn e o Mestre Kami, né? Então E ele ele também era amigo íntimo do Jack Chan, né? Eles ele eram próximos de visitar uma casa do outro, né? Ele fez uma homenagem também ao Jack Chan no mangá do Dragon Ball com o nome, né? Fictício do Mestre Kami, né? Do torneio de artes marciais. O lendário guerreiro Jack Chun. Isso. E tem acho que a última aparição, que foi sem querer, eu acho, né? Uma aparição pública lá do Toriyama. Foi uma foto que uma pessoa tirou dele na rua. Acho que ele tá jogando o lixo fora. Alguma coisa assim. Aí pararam ele, tiraram foto. Em 2017. Acho que essa é a última foto Pra você, mesmo. era um cara extremamente reservado, né? Isso. Mas assim, de aparência, tudo muito conservado também, sabe? Muito conservado e tal. E o que é que vocês podem falar aí do impacto dele na vida de vocês? O meu, assim, em resumo, o que é que eu posso dizer? Foi o primeiro anime que eu fui impactado, foi Dragon Ball, né? Claro que eu era muito novo, ali nos anos 90, então eu não lembro se foi Pokémon ou Dragon Ball, mas eu com certeza eu vi Dragon Ball primeiro no SBT, em algum momento depois eu vi Dragon Ball Z na Band, mas eu lembro do boneco do Vegeta e do Trunks do futuro antes de saber quem era Trunks. Porque eu tinha um boneco que era um boneco meio de ferro, meio pesado, assim, que eu acho que devia ser piratão. Eu lembro desse boneco. Isso aí eu tenho como factual, né? Antes de ter essa saga, antes de saber o que era isso, eu já tinha ele, né? E. Antes do mangá e do anime chegarem, Dragon Ball já era conhecido pelos games do Super Nintendo. Não, e joguei muito Final Bolt, joguei muitos jogos ali de PlayStation 1 depois, antes e depois, né? Mas aí eu já sabia o que era Dragon Ball, né? Dragon Na Ball época Z. do Super Nintendo, antes de chegar anime, mangá de Dragon Ball, o pessoal já tinha assim, porque como o Super Nintendo foi uma plataforma que rapidamente chegou a pirataria dele, né? Cartucho pirata, então começou a vir muito jogo do Japão. E Dragon Ball foi um dos primeiros assim a chegar com muita facilidade e também vinha muita revista de game que usavam as imagens, né, do character design do Toriyama para capa de revista, para ilustrar aquelas revistas que ensinavam golpe, jogabilidade. Então, assim, eu até que me lembro, um dos últimos desenhos que eu fiz na vida era do Cell. Eu conheci o Cell pelo videogame antes do anime. Nossa, e você me lembrou, Renan, agora, as revistas que eu comprava, sei lá, Ultra Jovem, eu só comprava quando era Dragon Ball na capa, Dragon Ball Z ou GT, ou alguma coisa assim do tipo. Eu assisti, meu amigo, teve uma época que eu comprei, sei lá, uns DVDs piratas de Dragon Ball Z. Aquela saga de Freeza, eu reassisti diversas vezes, assim, em loop. A internet foi uma maravilha, tanto para Dragon Ball como para as revistas fazer dinheiro em cima. Quem acha que todo mundo lembra do a famosa, que hoje seria uma thread, né? Do Dragon Ball F, né? Uma coisa, uma Sim. fanart. Os caras transformaram em uma história que durou meses aqui, a galera farmando revista, notícia em cima, né? E
brinquedo, assim, não posso nem. Assim, são os brinquedos mais marcantes que eu tive na minha vida, foram de Dragon Ball Z. Já tive boneco de Broly, já tive muito brinquedo. Um que me marcou muito, aí já era brinquedos licenciados oficiais, né? Que era tipo uma fábrica de massinha. Era uma massinha que vinham as formas de alguns personagens de Dragon Ball. Então tinha, tipo, tem a forma do Piccolo, tinha a forma do Gohan, a forma do Goku, a forma do Vegeta. Aí você botava a massinha, fazia o boneco lá, tal, esse aí já era licenciado, né, oficial. E isso me marcou muito, porque foi no Natal, eu brinquei muito com essa fábrica de bonecos de massinha, com essas formas de Dragon Ball. É algo bem, assim, cravado na minha mente, essa lembrança e da minha felicidade em receber esse presente, sabe? Foi um dos bem marcantes mesmo. Bem marcantes mesmo. É impressionante. E sem falar que o podcast Nerd Debate só existe por causa do retorno de Dragon Ball Z, na época, né? Aos cinemas, né? Com a Batalha dos Deuses. Foi quando começou o Nerd Debate. Foi exatamente o primeiro podcast Nerd Debate foi Batalha dos Deuses, 2013, outubro de 2013. E estamos aí, 10 anos, 11 anos, né? Que vai fazer esse ano. Depois, por causa de Dragon Ball Z. Porque na época eu me lembro até hoje a minha revolta que nenhum Nobelete, Jovem Nerd, ninguém está falando do retorno de Dragon Ball Z aos cinemas aí depois de tantos anos. Como é que pode? Eu mesmo vou fazer meu podcast. Aí pronto, tamo aí, tá vendo aí? E aí, beleza, galera? Aqui é o Felipe Greco. Falar um pouco aí dessa perda incrível que tivemos no mundo do mangá, dos quadrinhos em geral, né? Eu acho que quando a gente fala de Akira Toriyama, a gente está falando de um gênio, uma personalidade que transcendeu as barreiras do Japão, foi para o mundo e hoje é esse gênio aí dos quadrinhos, da arte, né? De desenhar. Foi ele responsável por colocar o Goku nas nossas vidas e com certeza cada um tem uma história com o personagem. A minha história é no primeiro mangá, né? O primeiro mangá que eu li na minha vida, quando eu tive ciência do que é um mangá, saindo ali um pouco dos quadrinhos americanos, né? Superman, Batman. Eu comprei a edição da Conrad de Dragon Ball Z, o volume 1, né? Tive a sorte de pegar aí no comecinho. Fui na banca de jornal para comprar o Batman. E quando eu olhei o Dragon Ball Z, né? Assim, com o Goku dando um Kamehameha na capa, volume 1. Comprei para dar uma conferida. E, bom, depois dali acompanhei a saga do Goku e a sua turma. Então, o Akira Toriyama, ele tá muito presente nessa parte da minha vida, né? Seja com Dragon Ball, nas manhãs do SBT, depois eu passei a conhecer, ou seja até mesmo com Chrono Trigger, né? É um jogo assim que tá no meu top 3 de jogos da minha vida. Eu acho que eu nunca deixei isso claro no podcast, mas eu adoro Chrono Trigger e tem ali os designs de personagens do Akira Toriyama. Então não tem como não sentir essa grande perda. Realmente a obra do Akira Toriyama fez parte da minha vida. Eu posso falar, então. Bom, eu acho que eu não posso me considerar tão fã, assim, da obra do Toriyama. Eu assisti, lógico, foi uma obra que impactou a minha vida de alguma forma. Olha aqui na minha frente, eu tô vendo agora que eu tenho um bonequinho do Gohan, Super Saiyajin, que me deram, né? Eu tenho a enciclopédia de Dragon Ball, assisti todo o Dragon Ball Z, anime, todo o Dragon Ball, né, do Gokuzinho, né? Assisti na época do SBT, quando passou a primeira vez, né? Então, assim, lembro dos jogos, como o Luiz falou, de ter jogado antes mesmo do anime ter chegado aqui no Brasil, no Super Nintendo. Também lembro de ter visto boneco, que eu não sabia nem que era Dragon Ball, depois eu fui saber que era aleatoriamente. Eu lembro de ter visto um Vegeta e um Gohan lá em Quixadá, na minha cidade natal, no interior aqui do Ceará. Um bonequinho, na época que nem tinha Dragon Ball ainda passando na televisão, do nada, assim, numa loja. E eu achava interessante porque eu tinha visto aqueles personagens nas revistas, né? Revistas Herói e tal, que eu comprava por causa de Cavaleiros, que era de fato, né, o anime que me trouxe para esse meio, né, da cultura japonesa e tal, desde criança. Mas Dragon Ball sempre foi muito ventilado, né, naquela época. Quando o Cavaleiro estava bombando, sempre estava ali, a sombra de Dragon Ball sempre era mencionado, né?
Sempre sabia que existia. Então, quando é que finalmente ia chegar Dragon Ball Z aqui, né? Porque Dragon Ball chegou, mas não foi até o final, né? Na primeira exibição no SBT. Ficou até a parte que ele chega na Torre de Karin, né? Só depois de muito tempo, né? Em 99, se eu não me engano, que chegou no Cartoon Network, né? Né? E tem um detalhe assim, a conclusão da fase Dragon Ball normal, vamos dizer assim, só veio depois que a fase Z estreou na Bandeirantes, né? Que eu Ah, ainda me lembro. sim, sim. Aí depois. Depois também. Hoje tem no Globoplay. Tem até pra assistir a Dragon Ball, o Dragon Ballzinho A todinho, o conclusão só primeiro. veio depois de toda a exibição da série, da fase de da Globo. Aí, quando terminou, é que a Globo foi, investiu na dublagem para exibir todo o Dragon Ball de novo, redublado, né? Aí foi até o É. final, depois que terminou a exibição do Z. Então, como eu dizia, eu não sou assim tão fã quanto eu sou de Cavaleiros, por exemplo, de Dragon Ball. É uma coisa que eu acompanhei até o final. Até engraçado, eu tava até assistindo de novo, porque tava passando agora na TV a cabo, né? Na Warner, começou a passar há uns meses atrás. Então eu comecei a rever. E eu gosto muito do começo de Dragon Ball, Dragon Ball Z, sabe? Porque é outra pegada. Até virar aquela coisa frenética de lutas cada vez mais alopradas, né? Eu acho muito interessante os episódios, as coisas mais pé no chão, sabe? Mas uma coisa que me impactou mais no Toriyama, na verdade, assim, que me marcou de fato, é Chrono Trigger. Então, assim, é o meu jogo preferido da vida, né? Então, assim, eu joguei no Super Nintendo, foi um dos jogos que me ajudou a aprender inglês, né? Porque na época não tinha tradução, não tinha jogos legendados em português, né? Isso é uma coisa muito atual. Então, naquela época, eu aprendia com Final Fantasy, com Chrono Trigger e outros joguinhos, né? Eu pegava um dicionáriozinho tentando ler e tal, estudava na escola com mais afinco para poder aprender a gramática, e assim eu ia levando, né? Então, Chrono Trigger foi um jogo que me marcou demais, porque é muito, muito, muito sensacional esse jogo. Ele, até hoje, acho que é um dos mais aclamados pela crítica, e eu tenho ele hoje na versão do Nintendo DS, que é uma das melhores que existe, né? Depois saíram outras versões do Super Nintendo, né? Saiu do PlayStation 1, saiu versões digitais para celular, para PlayStation 3, enfim. Tem várias versões, mas sempre era um jogo que a galera queria muito que continuasse, né? E o Toriyama entrou com o design de personagens, inclusive na versão do PlayStation 1 para frente, eles incluíram animações, né? Feitas totalmente no estilo do Toriyama mesmo. Então é uma coisa assim que me marcou muito mais do que Dragon Ball na minha vida, foi o Chrono Trigger, né? Dragon Quest eu nunca joguei muito também, eu gosto um pouquinho, mas não tanto quanto o Chrono Trigger. Eu sei que vai sair um novo Dragon Quest agora, que eu tô aguardando pra sair esse remaster que vai ter meio que 2D, meio híbrido com 3D, sabe? Tô aguardando ele sair, Tem dois Dragon mas Quest falando indicados mais recentes aí. Dragon Quest Builders isso, 2 e o último Dragon Quest que lançou mesmo. Vale a pena. isso. Eu sei que aqui no Brasil já foi publicado Dr. Slump, né? E Dragon Ball, claro, né? Entre outras coisinhas que o Toriyama já publicou. Porque o Toriyama tem uma produção extensa, né? Como o Luiz falou no começo. Mas os grandes sucessos dele, de fato, foi o Dr. Slump, que alavancou ele, né? Para o sucesso inicial. Mas ele só emplacou mesmo sucesso com o Dr. Slump e com Dragon Ball. Ele fez muitas outras coisas, mas foram curtinhas, né? Foram coisas que não são assim muito lembradas pela galera. E os E agora tá episódios de sendo. crossover de Dragon Ball e Dr. Slump, tanto em Dragon Ball quanto em Dragon Ball Super, são muito bons, velho. O de Dragon Ball Pois é. Super é muito engraçado também, que já é Goku E velho, tá todo mundo junto ali, né? Muito engraçado. Muito E bom. agora, uma obra que está me chamando a atenção também, que eu acredito que pela questão de estar muito em evidência agora, é o Sandland, né? Sandland eu fiquei muito curioso para ver. Eu não vi o filme, vai sair agora, né? A versão em episódios, né? Inclusive na Netflix, se eu não me engano, né? Então, É o filme e a série, são coisas diferentes. é porque a série, pelo que eu entendi, é basicamente o filme cortado em pedaços e com acrescentado mais cenas, né? Pelo que eu entendi. Então, assim, e tem um jogo, né, também que vai sair que parece muito bacana também. E eu, pela história que eu vi de Sandland, parece interessante também, né? Mas é muito curioso. Antes do Toriyama falecer, bem antes eu tinha visto também recentemente aquele curta que na verdade são OVAs, se eu não me engano, um ou dois OVAs, do Aquaman, né? Que é um diabinho
que tem que pegar as almas dos humanos para realizar os seus desejos, e ele é antagonizado por um anjinho, né? Só que o anjinho é mais violento que ele e acaba fazendo uma atrapalhada e ajudando o Akuma a coletar mais almas do que se ele estivesse fazendo tudo sozinho. Então, assim, isso tem na internet também pra ver. Eu vi pelo Twitter, inclusive. Então, são coisas pequenas que eu vi que eu acho legal como o Toriyama tem mais essa pegada de comédia, né? Ele é mais um cara que faz as coisas pelo humor, né? Do que de fato pela luta, como ele ficou mais conhecido depois, né? Pelo Dragon Ball e tal. Eu acho que ele, sempre que ele pode, ele tentava voltar, né? Pra essas raízes da comédia. Tanto é que Dragon Ball Daima, né? Que tá aí prometendo sair, que era um projeto que também tava, né? Prometido há um bom tempo, já tá bem dizer, produzido, né? Pronto pra ser lançado. Isso. É uma coisa que parece que volta também às raízes, né, de Dragon Ball. O coisa do Goku criança, aquela coisa mais cômica do que aquelas lutas alopradas, né? Então, assim, Tanto é eu que ele acho se que vai passa ser depois de interessante. Buu e antes do Super, né? Eu confesso pra vocês que eu não assisti Super, eu vi pouca coisa. Eu vi que ele tinha no começo umas coisas do filme do Batalha dos Deuses, né? Então é meio que nesse esquema que eu falei do Sandland, né? Era o filme cortado em pedaços, refeito com cenas a mais, né? Diferente de algumas coisas. Então Isso. eu não gostei, eu assisti até um certo ponto, até o que equivale mais ou menos ao filme, mas o resto eu não vi mais, entendeu? Não me pegou mais. Assistir Dragon Ball pra mim era uma coisa que eu não sou tão fã, como eu falei, né? Então pra mim eu tava satisfeito com o que eu tinha visto até então, pra mim era só o que valia e tava bom, né? Até hoje eu não vi Dragon Ball Super. Quem sabe, eventualmente, se aparecer assim, mais acessível, de repente no Netflix da vida, eu posso ir lá e assistir, né? Mas por enquanto, não é uma coisa que tá na minha vista. Eu quero ver o Daima. Eu tô curioso pelo Daima porque tem essa pegada que eu falei, que eu gosto mais. De ser mais humor, sabe? De ser menos focado tanto em luta e mais em outras coisas. Então, é isso. Acho que Dragon Ball. A obra do Toriyama me impactou como todo mundo, né? É uma coisa que não dá pra negar. Culturalmente, ele é muito relevante. Acho que ele tá ali no panteão ali, um pouquinho abaixo só do Tezuka, né? Então, não tem como negar, né, que a gente, de um jeito ou de outro, a gente é impactado pela obra dele, pelas coisas que ele fez, né, pelo legado que ele deixou. Mas dentre tudo que ele fez, eu diria que o que me impacta de verdade, que pega aqui no meu coração, é o Chrono Trigger. Vai lá. Antes de. O, o, De Jonas. o engraçado do Dragon Ball é que ela é assim. Ele tem a fanbase solo daquela galera que é fã de Dragon Ball, assim como a gente tem aqui aquela fanbase solo de Cavaleiros, mas o Dragon Ball, como franquia, ela é muito assim, o anime de apresentação do anime para todo mundo. Tipo assim, ela pode não ser mais a série preferida de alguém, mas quase todo mundo já vê o Dragon Ball, né? Em algum momento, qualquer série da franquia, alguma coisa assim, ou jogou um jogo. Então, tipo assim, é uma série, como é que eu digo assim, é uma franquia de introdução ao anime, né? Então, assim, uma coisa que quando o Alan estava falando assim de como chegou até coisa lá na cidade do interior, na cidade natal dele no interior, porque Dragon Ball, e é uma coisa bem curiosa, que assim, a gente pegar assim, os dois grandes expoentes que a gente tem no Brasil, que é Cavaleiros e Dragon Ball, né? Porque assim, Dragon Ball sempre foi muito popular no Japão, muito mais do que Cavaleiros, eu digo assim, em matéria de merchandising e tudo mais. E quando é que teve, se vocês provavelmente eram muito novos na época, mas assim, quando teve o Plano Real ali 94 até 98, coisa assim, o período áureo do Plano Real, começou a ter as famosas lojinhas de R$1,99, né? Não sei se vocês chegaram a pegar essa época. Então, assim, vinha muito brinquedo de Dragon Ball. Principalmente muito brinquedo que vinha da China, né? Mas, assim, como essas lojinhas de R$1,99 se popularizaram muito fácil no Brasil, naquela época, então, assim, a gente penava para ver algum bonequinho de Cavaleiros, mas de Dragon Ball sempre tinha muito. Claro que depois que Cavaleiros começaram a vir os bonecos, a gente começou também a receber uma leva de bonecos piratas de Cavaleiros. Mas assim, antes desse comércio dos bonecos de Cavaleiros oficiais e piratas se popularizarem, já tinha coisa de Dragon Ball se enrolando sem o anime estar popular. Então é tipo assim, foi meio que uma coisa que veio
como uma consequência sem planejamento. Simplesmente veio porque era muito popular na Ásia, e é por essa ironia aí da questão econômica, acabou chegando aqui muito produto de Dragon Ball, muito brinquedo, muito bonequinho, né? Aqueles gachapão. Começou a chegar muito aí com muita facilidade. Então, às vezes, a pessoa tinha brinquedo e não sabia do que era, né? Então, é muito comum você dizer, eu tinha um bonequinho, mas eu não sabia do que era na época. Entendeu? Então, assim, Já temos a primeira escorregada aqui, viu? A Warner Bros. Channel Brasil no Twitter foi publicar uma homenagem ao Toriyama há alguns minutos atrás da nossa gravação aqui. E eles chamaram o Toriyama de Akira Toriyaki no texto. E na imagem está o nome certo e no texto está o nome errado. Ninguém entende. E a hashtag está Akira Toriyaki. Eu não entendo, não. Deixa eu dar um refresh aqui. Continua o post, mais de 10 minutos que foi postado isso aqui e ninguém apagou ainda. É exatamente Globo, porque não chamaram o estagiário. Por exemplo, no Jornal Nacional, né? No Jornal Nacional passou a notícia da morte do Toriyama e a Renata Capucci falou. Renata Capucci não, Renata. Enfim, a jornalista lá falou, Akira Toriyama. Mas logo em seguida ela se corrigiu. Quando ela falou de novo o nome dele depois e falou correto. Agora sim, esse post não é de hoje, eu tô vendo aqui agora. Ele foi de ontem, 8 de março, de 1 da tarde. Ou seja, tem mais de um dia que esse post está aqui e ninguém apagou, e ficou. Tá aqui. Uma coisa que eu achei engraçado, assim, inteligente do G1 no Instagram foi o seguinte: eles fizeram um vídeo curto, um Reels, né? Ali para apresentar, falar na hora do falecimento e tal. Mas o que acontece? Eles pegaram dois repórteres jovens que com certeza consumiram Dragon Ball, sabem do que estão falando, e não colocaram um âncora, um cara mais velho que não sabe do que está falando e que está mais suscetível a cometer esse tipo de erro. Então, provavelmente quem escreveu esse no Twitter não foi alguém que sabia do que estava fazendo, ou pelo menos não teve nem a decência de conferir a imagem ou fazer uma pesquisa, né? Pois é. Agora, esse aqui da Warner só vão perceber segunda-feira quando voltarem para a empresa para trabalhar, né? Porque com certeza postaram isso na sexta-feira, todo mundo foi para casa, né? E ninguém notou ainda, né? Aparentemente eles não a equipe que trabalha no final de semana, né? Zod, também tem essa questão dos pais apresentarem Dragon Ball para os seus filhos, etc. Eu sei que, graças a Dragon Ball Super, teve uma nova geração impactada pela franquia. Tanto é que na época que teve a exibição dublada pela Cartoon Network, na época a Cartoon Network estava batendo recorde de audiência na TV fechada por causa de Dragon Ball Super em sua exibição, que era durante a tarde, né? E até agora, infelizmente, a gente não teve essa dublagem nos streams, né? Ela ficou exclusiva da Cartoon Network, não sei por quanto tempo. Mas é uma dublagem muito boa, ficou muito boa. Eu assisti. Assisti até a fase do Black. Depois aí eles começaram a reprisar porque eles demoraram pra postar, exibir a fase do torneio, né? Do torneio do poder. E quando eu fui assistir o filme do Broly nos cinemas, que lotou, né? Era uma loucura. Eu lembro que eu fui assistir achando, é dia de semana, tal. Acho que não era férias ainda, né? Não era período de férias o filme. E eu achei que não ia lotar, né? Então tá, vou assistir um filme aqui 3 horas da tarde. Aí no caminho, meu amigo me liguei aqui no cinema do shopping tal, tá lotado. Eu disse, como assim tá lotado? Ainda falta 1 hora pro filme. Aí ele, não, tá lotado, então vamos pro outro cinema. A gente foi pro outro cinema, ainda conseguimos umas cadeiras. E tinha algumas crianças do nosso lado, né? Criança devia ter 8, 7 anos, tava com o pai, né? O pai levou as crianças e as crianças estavam animadíssimas com o filme. Elas estavam o filme todo, mas não aquele animadíssimo de atrapalhar o filme. Eram animadíssimos de empolgada e divertido, sabe? Tava muito se divertindo com o filme. E claramente elas tinham conhecido Dragon Ball Super, né? Não sei se assistiram as coisas antes, mas elas sabiam do que elas estavam assistindo, né? Eu achei bem legal isso e o cinema bem dividido assim. Tinha os pais, tinha as crianças, né? Tava bem misturado, assim, como já não se gosta de dizer, os marmanjos, né?
e, e as crianças no cinema. E Zod aí tem o seu filho e normalmente eles apresentam Dragon Ball, né? Para o seu filho. Como é essa questão, Zod? Como foi Dragon Ball para você? Como é doutrinar seu filho aí em Dragon Ball? Como é isso aí? Ah, bicho, minha história com Toriyama, ela é realmente muito longa, né? Vem já da minha primeira infância também ali, 10 anos de idade, com Dragon Ball, o Cavaleiro Zodíaco, né? Que foi o que realmente me inseriu, igual o Alan aí no mundo, né? Dos animes e mangás, embora eu já trafegasse no Tokusatsu, né? Eu sempre gostei muito. Mas aí, com o advento de Cavaleiros, veio toda aquela leva de revistinhas relacionadas, né? Falando de outros animes e tal, e Dragon Ball sempre esteve no topo da lista, né? Dos grandes animes, né? Até porque ele estava no auge naquela época, 94, Dragon Ball Z ainda era exibido no Japão, né? A exibição terminou em 95. E ainda lembro quando saiu no Herói, por exemplo, a notícia de que haveria continuação do Dragon Ball Z, que seria o Dragon Ball GT, e todo mundo no hype, caramba, é uma continuação e tal. E eu, como fã, né, comecei, e já desenhava também, né, que eu sou desenhista também, ilustrador, já tinha influência de Cavaleiros, e aí Dragon Ball começou a me influenciar também, né, ao ponto de fazer revistinhas de Dragon Ball, sem nunca ter lido Dragon Ball na vida. Eu fiz um monte de história em quadrinhos de Dragon Ball só imaginando os personagens como eles seriam, sabe? Eu lembro que tinha um herói que tinha uma cena do Goku, né? As três formas Super Saiyajins do Goku, né? Todas na posição de soltar um Kamehameha. E eu desenhei aquela imagem inúmeras vezes para aprender a fazer a cena do Kamehameha, a posição das mãos juntas, né? Para sair a energia. E aí, quando começou a vir outros animes, né? Chegou o Dragon Quest, o Fly, né? Que a gente assistia. E eu achei o traço parecido com Dragon Ball, porque eu não sabia, né? Mas já era baseado no design de Toriyama. Eu disse, caramba, isso deve ser Dragon Ball. Eu fui assistir, não era. E em seguida, na época, em 96, foi quando estreou o anime, né? Dragon Ball aqui. E aí a história foi longa, né? Mais ou menos aí como ela citou anteriormente, né? 99 Dragon Ball Z, 2001 foi para Globo, acho que por volta de 2003, eu acho, foi que passou todo o Dragon Ball completo, né? Redublado a primeira fase. E, e Dragon Ball sempre me influenciando como desenhista também, né? Desde a minha primeira infância, como adulto e tal. E Dragon Ball, ele é uma história, como o Toriyama fazia, uma vez eu comprei um mangá, que é o... Eu esqueci o nome do mangá. Quem desenha é o Masazaru Katsura, do Video Girl Rise, sabe? Não sei se vocês conhecem. Mas o roteiro é do Toriyama no universo de Dragon Ball. E é uma história com aquela polícia intergaláctica que ele criou em 2013 É o para o do filme. Jaco? A história do Jaco? É, não é a história do Jaco. A história do Jaco eu tenho, é um volume lá que ele vem. Só que essa história são de outros policiais intergalácticos É o que interagem Gia na de Terra. 2010? É esse? Não, é pós, é É outro. pós? Que É eu tô porque eu dizendo aqui esqueci em o nome. parceria com Masaksu Katsura em 2010 chamado Gia. Aí em 2010 também um one shot lançado na Weekly Shonen chamado Kintoki. Aí depois vem a revista do Jaco. Ah, então talvez pode ter sido antes mesmo. E que ele roteiriza, né? E o Masazaru Katsura, ele desenhou, né, que ele era muito próximo também do Toriyama, inclusive a mensagem dele, né, muito emocionante, né, pro Toriyama, é uma das maiores também, porque ele era muito próximo do Toriyama, assim como o Kishimoto e o Oda, né, de Naruto e One Piece. E as histórias do Katsura, tem muito drama, sabe? Tem morte, tem contextos
pesados, né, para situações assim. Tá aí o maior exemplo dele, que é o Zetman, né, que é um mangá extremamente carregado. Eu acho que esse aqui, Mas, Zod, é o Sachi Changu. bicho, eu esqueci, é porque eu não sei onde eu guardei ele aqui, senão eu disse o nome. Pela Eu aparência tenho aqui, ele. acho que é esse, de 2008. Que tem até aquele ETzinho com tentáculo que aparece no Dragon Ball Super. Tem uma galerinha aqui Não, que lembra muito. é todo mundo extra, né? Não tem nenhum personagem que aparece no universo Dragon Ball, não. Ele usa só os policiais intergalácticos nas missões aleatórias na Terra, sabe? Ah, entendi. Isso tudo antes de ter os policiais intergalácticos em Dragon Ball, né? Porque em 2008, isso aqui, Aham. eles entraram bem depois, né? É, que é uma história no universo de Dragon Ball que não tem nenhum personagem de Dragon Ball e que é muito bom. Eles enfrentam um vampiro lá que tem, sabe? Ah, então é O- esse mesmo, é o Sachi-chan Gu. É esse mesmo, de Pronto, então deve ser 2008. isso mesmo. E aí o Toriyama ele fez o roteiro para o Masaru Katsura desenhar. E o Katsura diz lá na entrevistazinha que tem, ele chega pro Toriyama e diz, bicho, isso aqui dá pra gente fazer um drama muito grande, dá pra gente ameaçar a vida do cara e fazer os fãs ficarem nervosos com as cenas assim bem dramáticas de morte e tal, quase morta. O Toriyama, cara, é o seguinte, eu não desenho isso. Eu não gosto de desenhar isso. O meu desenho, ele sempre vai ser um contexto simples, as minhas histórias sempre vão ter um contexto simples, nada muito profundo e sempre vão ter a intenção de divertir. Eu não tenho interesse de fazer histórias que tragam esse tipo de sensação para os leitores, sabe? E aí o conteúdo de Toriyama sempre é assim, é levezinho, né? É algo que, apesar de ter o primeiro Dragon Ball, que tinha muitas influências da comédia anos 70, vamos dizer assim, né? 70 e 80, feita para adultos, e tem umas cenas ali inapropriadas para crianças muito jovens, até 13 anos, assim, acho inapropriado. Mas ao longo do tempo depois vai ficando bem acessível assim para o público juvenil, né? E aí, através da brincadeira mesmo de soltar um Kamehameha pro meu filho, ele começou a imitar e começou a reconhecer o Goku, às vezes quando eu desenhava, ou às vezes quando via um vídeo do Goku, ou quando estava assistindo a série mesmo, Dragon Ball Super, uma coisa aqui, outra ali. E ele mesmo acabou tendo interesse, ele viu lá no Crunchyroll e disse, bota aí, papai, pra eu assistir. E ele começou a assistir, entendeu? E ele ainda é novinho, né? Tem 5 anos de idade, mas ele reconhece já os ícones, sabe? Quando ele chega no lugar, o Goku, um Kamehameha. E é muito legal, assim, ver, né? Que o quão atemporal Cavaleiro, Dragon Ball né? O trabalho de Toriyama é algo Pois é. assim que as gerações daqui a 20 anos, quando forem apresentadas, eles vão acompanhar e provavelmente vão gostar da mesma forma, sabe? E eu assisti tudo, né? Assisti Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, assisti o Kai, Zekai, reassisti tudo de novo. Tem os mangás aqui, li todos os mangás para ver as diferenças e tudo. Eu realmente gosto muito de Dragon Ball, gosto demais. E para mim é uma honra assim, ver meu filho crescendo também, gostando também da mesma forma. Não porque eu incentivo, ele meio que se interessou mesmo só de ver eu consumindo, entendeu? Ao lado dele, assim, um pouco. Fora o Toyotaro que jogo, era. né? Isso, Ele Toyotaro joga que era criador demais. de fanfic, virou hoje em dia, desenhava, É, né, as fanfic de Dragon Ball, hoje em dia é desenhista de Dragon Ball Super, que segue o mangá até hoje, né, aham. em E ainda tem publicação e esse tal. detalhe também que eu esqueci de dizer, né? Os jogos, né? Ele joga muito comigo Dragon Ball Fighters Z, por exemplo. Eu Nossa, boto ele pra jogar lá na Torre da Força lá, né? Que é o modo arcade. E ele consegue ganhar no nível médio lá. Ele consegue ganhar e joga e conhece os personagens, entendeu? Ele escolhe. Eu quero o Piccolo, ele gosta de jogar muito com o Broly. Às vezes ele fica me imitando, querendo copiar. Joga muito com o Freeza, tá entendendo? Enfim.
Não, e Dragon Ball, você citou uma coisa boa aí, ó. Dragon Ball que durante muitos anos sofre com meio que jogos iguais, tipo Naruto também sofre com isso, e esse daí, o Fighter Z, é um diferencial grande, né? Nos Grande, últimos anos aí. gigantesco. É um jogão. É um jogaço aí nos estilos de jogos de Dragon Ball, né? E também tem outra coisa assim, meio polêmica, tá, gente? Assim, quero até a opinião de vocês. Goku é o protagonista, tá em todas as obras de Dragon Ball, tá do início até o fim. Mas, na minha opinião, em algum momento ali ele parou de evoluir como personalidade, etc. Tem suas transformações, mas parou de evoluir como personalidade. E quem mais evoluiu pra mim foi o Vegeta, no geral, né? Porque é onde, principalmente, eu vejo que o Toriyama bota mais, assim, humor. Porque pensa nessa trope. Um cara que era vilão, se tornou arqui-inimigo e ele vira o capacho marido de uma mulher que bota ele na coleira e vira pai de família. E eu acho isso um ouro de Dragon Ball. Essa virada do Vegeta. Eu acho maravilhoso. Eu acho que o humor de Toriyama tá aí, nessa chave aí. Isso, eu acho muito bom isso. Assim, todo mundo deve lembrar, ou já ter ouvido a história, de que Dragon Ball Goku iria ficar na série até o início do. Que a gente sabe que é o Dragon Ball Z, né? Quando ele morre, né? E a ideia seria que o Gohan assumisse a série a partir dali, né? Sendo que o Gohan não foi trabalhado o carisma dele o suficiente para ser o sucessor do Goku, né? Tanto é que recentemente o mais novo filme da franquia, né, o Super Hero, meio que coloca de novo o Gohan nos holofotes, né? Tenta apresentar já o Gohan de novo, mas assim, meio que o Vegeta, ao longo que a série foi se estendendo, meio que o Vegeta ele vai pegando esse papel de coadjuvante que tem os seus grandes momentos dentro da história, né? Então, uma coisa que eu estava conferindo, inclusive, se você for ver mesmo as datas, até Street Fighter foi influenciado por Dragon Ball. O movimento do Hadouken é totalmente inspirado no Kamehameha. Né? Porque o Street Fighter 1 é de 87, o primeiro game da franquia, né? E o Dragon Ball, ele é de 84. Até o Sonic vira Super Saiyajin depois disso aí, né? Também tem Meio que assim, aquela questão, o Super Saiyajin, a ideia, o conceito do Super Saiyajin, ele é replicado em várias franquias. Assim, Zod vai lembrar aquela série lá da SNK, ainda falando de jogos, né? Que é aquela The Last Blade. O protagonista, ele tem um momento que ele, entre aspas, vira Super Saiyajin, né? Ele muda a cor do cabelo, ele solta poderes novos, entendeu? Então, meio que moldou o Super Saiyajin, meio que ele virou o arquétipo de evolução de protagonista. Né? Essa questão de personagem tem fases de evolução. E você vê que depois, até em alguns mangás e animes, meio que se tornou meio que uma regra implícita. O personagem ele vai evoluindo, ele chega num nível de poder, aí vem um vilão que ele vence aquele vilão da primeira etapa, né, vamos dizer assim, daquele primeiro arco, aí vem um novo vilão e esse vilão tem que ser mais forte, e às vezes esse vilão também tem evoluções, né, que é a mesma coisa que a gente também acontece no Freeza, né? Então, meio que Dragon Ball, ele se tornou uma franquia de referência, né? E o Alan falou aquela coisa sobre o Tezuka, a gente estava comentando ontem entre a gente, o Toriyama, ele é de uma geração posterior ao Tezuka, né? Vamos dizer assim, o Tezuka é o grande mestre do mangá do Japão, né? E o Toriyama é da geração que cresceu consumindo a obra do Tezuka. E aí você vê que esse sentimento dele de fazer histórias simples, aonde o interesse, a diversão do personagem. Se você for analisar a obra do Tezuka, por exemplo,
próprio Astro Boy, você vai ver que ele bebe muito dessa fonte do Tezuka na forma de construir as histórias. E outra coisa que ele também é, apesar de não ter muita gente não ter reparado tanto, ele é um excelente desenhista de parte mecânica. Se você for ver, tem umas artes extras de Dragon Ball, que provavelmente eram capa dos volumes lá. Então, assim, ele sempre gostava de desenhar veículos, né? E Land mesmo tem muito veículo, assim. E você vê que ele tem uma maneira que ele faz, assim, com muito carinho, com muito cuidado, né? Ele fazia engrenagens. As capas dele de Dragon Ball, praticamente todas as capas do capítulo tinham um veículo. Desde o primeiro Dragon Ball. Quando não era um Mesmo veículo, que era esse uma veículo aeronave. nunca apareça, né? Mesmo que esse veículo nunca apareça na Não, história. era só porque ele realmente tinha o prazer de desenhar veículos, seja lá o que fosse. Carro, moto, avião, uns veículos malucos que ele inventava, né? Um jetpack, um negócio flutuante lá. Em veículos da Segunda Guerra Mundial, pegava referência de veículos. Você vê assim, até as armas que eles usavam, até porque assim, no Dragon Ball, quando o Goku era criança, era muito comum a gente ver isso, né? Arma de fogo, veículos e tal, coisa que com o tempo foi saindo do contexto da franquia. Mas isso era muito presente no arco do Goku criança, né? Era até aquela questão de contrapor a arte marcial contra as armas de fogo, né? Então, tudo isso a gente começa a ver que o Toriyama, ele assimila essa influência do Tezuka, e aí a gente, como o Zoro tinha falado, né, você vê o Oda, o criador lá, o criador de Naruto, você vê como o impacto do Toriyama para essa geração que consumiu Dragon Ball, né, foi mais ou menos a mesma influência, né, que o Tezuka teve para com o Toriyama, né? Tipo assim, aquela geração que hoje está no auge começou como fã desse cara. Então assim, Dragon Ball pode não ser a série com o roteiro mais elaborado, pode não ser os personagens mais profundos, as tramas mais dramáticas, mas foi esse tipo de história dele que moldou essa geração de hoje. E assim, muitos dos filmes dos OVAs, né, de Dragon Ball Z não tem influência direta do Toriyama, né? Assim. Então, assim, muita coisa é feita ali pro produtor, né? Tem muito filme maluco, etc. Quando recentemente eles foram fazer o filme do... como é fazer um novo filme, né? Aí eles foram fazer uma pesquisa para saber quem era o vilão dos filmes, né, que os fãs mais gostavam. E o Toriyama se surpreendeu quando soube que era o Broly. Então ele resolveu... Eu também era o meu preferido. Ele resolveu fazer participar da produção inicial do filme, né? Então fazer o design novo do novo Broly, do pai dele e toda a base daquela história. Por isso que esse filme tem o início dele tem uma qualidade, tem um negócio diferenciado de explorar melhor os Saiyajins, explorar melhor que antes era um negócio muito jogado, né? Ah, Goku chorava muito do lado do Broly quando ele era criança, por isso que ele criou um ódio pelo Goku. Era um negócio muito besta, né? E essa versão agora do Toriyama ficou algo que... Eu amo aquele início, toda aquela parte que explora os Saiyajins, a chegada do Freeza, o Rei Cold apresentando o Freeza pros Saiyajins. Eu amei aquele prelúdio todo. E demora, viu? Demora acho que mais de meia hora. Só naquela parte do planeta Vegeta, etc. É também essa coisa, como o pai do Goku também começou a ganhar mais espaço na franquia, né? O Bardock, né? Isso foi canonizado, essa parte. O filme foi canonizado no geral, porque aquele Broly já foi mostrado no mangá. E aquela parte do Bardock também, carregando a nave do Goku no ombro tal, também apareceu no mangá do Dragon Ball Super, né? Desenhado pelo Toyotaro. Então, meio que foi. Aquilo ali foi oficializado, né? Então, aquela versão clássica, assim, ficou romanceado só, aquele negócio que a gente viu na animação, né?
Mas ficou muito legal, entendeu? Então, assim, ele, infelizmente, a gente não vai ver mais dessa visão original dele, que a gente vê que ele tem um refinamento, né? De explicar as Personagens, né? coisas, né? De recontar, né? De recontar as coisas, assim. Eu tinha esperança ainda que muitos dos vilões, tipo o irmão do Freeza, etc., fossem reimplantados na história de forma canônica no Dragon Ball Super com o toque do Toriyama, entendeu? Eu tinha essa Porque tem muito, esperança. você começa a perceber assim a grande diferença da visão do autor, né, do cara que criou o carinho que ele tem pela obra dele, quando passa essa franquia passa a fazer muito sucesso e aí vira meramente uma questão comercial, né? Ele já não fazia muita coisa assim diretamente com a franquia há muito tempo. Ele só voltou agora, mas de participar mesmo das coisas junto do Toyotaro no Dragon Ball Super mais recentemente, né? Antes disso, meio que era tudo feito por produtor, etc. Ele só dava aprovação ou alguma coisa assim do tipo, né? É, mas é isso, né? A vida desses mangakas famosos é difícil ter tipo um Oda, né? Um Oda que fica aí anos e anos, décadas e décadas naquilo ali direto, até o do Naruto, né? Depois que terminou Naruto, tinha se afastado, o Boruto ia continuar, e depois que trouxeram de volta porque não tava tão legal, etc. Então, assim, tem dessas, né? A Toriyama questão. se afastou totalmente, né, do processo de produção de mangás, né, semanais, né? Depois do término do Dragon Ball, ele estava extremamente saturado, né? Ele passou o quê? Ele já tinha trabalhado com o Dr. Slump, que também era semanal, aí migrou para o Dragon Ball. Cabo em 95, ele teve o quê? Acho que de 80 até 95, trabalhando direto, 15 anos de experiência. E depois disso, ele passou a trabalhar só em séries esporádicas, realmente, né? Com produções não tão puxadas quanto era a produção semanal da Jump. E embora ele desenhasse páginas reduzidas, né? Dragon Ball, por exemplo, ele desenhava 15 páginas semanais, porém ele fazia todo o desenho, né? Fazia todo o desenho. Ele tinha só uma pessoa para botar os pretos no, no, no mangá, né? Ele não usava retícula, e o desenho era todo dele, 100%. Tem até a história curiosa do Super Saiyajin, né? Como nasceu o Super Saiyajin? O Super Saiyajin nasceu porque o Toriyama não aguentava mais pintar o cabelo do Goku de preto, o personagem de preto. Aí ele decidiu fazer o personagem no mangá com o cabelo branco, só para não ter o trabalho. Aí depois virou festa, né? Todo mundo virou Super Saiyajin e ele pôde desenhar mais tranquilo, sem se preocupar em meter tanto preto. E tem outras curiosidades bem legais também. O Mestre Karim, por exemplo, né? É baseado num gato que ele tinha. Ele desenhou o gato dele como Mestre Karim. Tem umas curiosidades muito interessantes na produção de Dragon Ball, assim, de coisas do cotidiano dele, né? Que ele O traz. pessoal até reviveu uma polêmica recente aí agora, que era do Senhor Popo, né? Falando que ele era uma representação racista, mas, na verdade, ele é uma representação de uma divindade hindu, que é igual ao Mister Popo mesmo, e é uma divindade que lida com uma questão do tempo mesmo. Então faz Tem outra sentido também interessante também o do Senhor Mister Satan, Popo. né? Não, não, tô dizendo assim, faz sentido o Senhor Popo ser o guardião da sala do tempo, por exemplo. Sim, sim, sim. Entendeu? Porque faz sentido com a divindade hindu. E ele parece a divindade. Sim, Então, assim, não é uma representação racista. Parece a divindade, entendeu? Assim. A do sim. seu Satã é um negócio com Santa Claus, né? Ele fez um anagrama com o nome Santa, né? De Santa Claus, que virou Satã. Aí eu não sei se a intenção era Inclusive, brincar com isso ou não. o design do Dabura, né? Ele reaproveitou o design dele em Sandland, que é o pai do Isso. protagonista. O pai do protagonista, né? Que é um demônio, é literalmente o design do Daburá, né? E, A gente não sabe também se ele reaproveitou ou foi um grande easter egg, né? Porque o Daburá era conhecido como o rei das trevas, né?
Rei do. E Sim. o Eles Babidi. não dizem inferno, né? Mas eles chamam de Isso. o rei do submundo, vamos dizer assim. É até porque assim. E o nome Babidi É, e o do pai do Babidi vem daquela magia como é o nome? Meu Deus. Da fada madrinha da Cinderela, né? Isso. A fada madrinha da Cinderela, que fala, é o nome. As magias que a fada madrinha fala é o nome do Babidi e do pai do Babidi, que é o Bibidi, né? É. Bibidi, O Babidi e nome dos tal. personagens também que ele batizava também era um show, né? Ele sempre pegava nomes simples, principalmente de alimentos, né? Para os seus protagonistas. Gohan é arroz em japonês. É. Vegeta é uma analogia com vegetal. É, Ou é comida ou é roupa, né? Trunks é a calça, ele sempre tem. bra é Ele é sutiã. bem nesse mangá mesmo, com o Masaru Katsura, o vampiro se chama Vampa. Enfim, ele tem uma criatividade muito grande, assim, que nome simples, mas que pega fácil, sabe? Os o nomes pegam conceito fácil. da fácil assimilação, né? Isso É, continuou, né? Porque Beerus é de beer, né? De cerveja. sempre é. Ele sempre Whiz é de wine, é vinho, eu acho, se eu não me engano. ele Não, e o cria um. legal que ele coloca assim é que ele também faz uma mescla, né, nos conceitos religiosos, né? Porque, por exemplo, quando tem o infinito arco da grande serpente, né? Aí você vê que ele usa aquele conceito, né? Por isso, por que ele não fala inferno? Porque na mitologia que eles têm lá como base da religião deles, né? Não existe o conceito de inferno cristão, entendeu? Então tem sempre aquele lance, né? Que ele pega o conceito do budismo, até porque Dragon Ball é uma adaptação, né, da Jornada do Oeste, né? Tem que lembrar que foi a base da criação de Toriyama, é o conto da Jornada do Oeste, né? Então, meio que ele usa isso, né, esses elementos da religião budista e coloca para dentro da série dele, não de uma maneira assim literal, ele faz algumas adaptações, algumas mudanças também, né, ele coloca alguns elementos de outras religiões, né, mas é sempre de uma maneira que você vê assim, bastante original para a visão dele, né? Isso. E outra coisa assim, na Crunchyroll tem. Acho que tá todos os filmes já dublados. Tá Dragon Ball Z completo dublado. Dragon Ball GT também completo dublado. Mas a qualidade do Dragon Ball GT, não sei por que, não está lá essas coisas. Não tá uma versão muito boa. É... Só que, Zod falou aí do Dragon Ball Z Kai, né? O Dragon Ball Z Kai, que é o Dragon Ball Kai, seja lá o que for, é uma versão sem os fillers, né? Dragon Ball Z sem os fillers. É interessante, mas perde duas coisas na minha opinião. As músicas de Dragon Ball Z, que eram algo assim fenomenais, e a dublagem clássica, porque muitos dubladores não voltaram, como por exemplo o próprio dublador do Piccolo, Luiz Antônio Lobui, não tá no Dragon Ball Z Kai, o do Vegeta não tá, o do Freeza não tá. Então tem muitos, se eu não me engano, o do Vegeta não tá. Muitos dubladores não estão, né? É, tirando os do falecimento, né? Mas esses que eu citei agora foram por questões de agenda de trabalho, mudança de estúdio, né? Essas coisas. Então isso, pra mim, tira muito da experiência que eu me acostumei, digamos assim, da experiência que eu amo, né? Mas eu detesto muitos fillers de Dragon Ball Z. Isso porque eu assisti a parada tanto, 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 reprisou também tantas vezes, ou eu assisti tantas vezes em DVD, que eu enchi o saco de muita coisa, entendeu? Tipo, aquela eterna viagem de Goku para chegar em Namekusei, parando em um monte de planeta furreca e passando por um monte de aventura, né? Quer dizer, Goku não para no planeta, quem para no planeta é Bulma, Kuririn e Gohan, né? Goku é só treinando no espaço, né? Treinando, treinando, treinando. Aí Bulma, Kuririn e Gohan caindo em um monte de planeta furreca no espaço. Eu não gosto de uma porrada de fillers. Tem uns que são legais, né? Mas o do Dragon Ball Z Kai, o bom é isso, corta os fillers, beleza. Mas pela experiência completa eu não acho legal, porque as músicas de Dragon Ball Z, outra coisa que eu detesto, Bulma e Namekusei.
Sempre tá na luta com o Freeza, não sei o que, tá em qualquer luta interessante, corta pra Buma sofrendo alguma coisa no planeta Namekusei, seja com o sapo Ginyu, seja porque o No planeta. Zekai não tem isso, não. Se bem que eu acho que tem o lance do Ginyu, que o Ginyu é canônico ali, aquela cena do Ginyu. Não, é E canônico no porque tem que mangá. mostrar que ele virou o sapo e ele tem que voltar com eles pra Terra, né? Então, em algum momento, tem que mostrar ele com a Buma. Mas não tem o tempo todo cortando pra Buma, passando pelos intempéries do planeta e explodindo, né? É um saco, bicho. É um saco esse arco, essa parte da Buma. Eu tenho uma opinião meio adversa com relação a isso aí. Como eu acho uma besteira essa história de canônico e filler, né? Pelo contrário, eu sempre achei legal essas partezinhas do Dragon Ball, sabe? Achei até melhor do que depois o que acaba se tornando na série, né? E a Bulma, por exemplo, é uma das minhas personagens preferidas. Então eu adorava esses episódios com ela também. E eu me lembrei de uma coisa. Eu me lembrei que antigamente, na década de 90, antes de ter Dragon Ball Z aqui no Brasil, um amigo meu do colégio tinha viajado para os Estados Unidos e quando ele voltou, ele trouxe umas fitas VHS, sabe? De animações, de anime e tal. Tinha o final de Evangelion, tinha o OVA de Final Fantasy e tinha um filme de Dragon Ball Z, que era aquele que aparece o Garlic Jr., Sei. que é aquele que tecnicamente ele se passava antes do começo da história do Dragon Ball Z, antes do Raditz chegar na Terra, né? Que Isso. Que ele o sequestra Pois Gohan, é. vai. Entender. Isso, então assim, eu vi esse filme antes de Dragon Ball Z chegar aqui no Brasil. Eu vi ele em inglês, todo dublado em inglês. Essa história do Garlic Jr. E eu lembro também, lembrei agora, que o filme do Goku é Dragon Ball Z e a Árvore do Mal, a Árvore do Poder, se eu não me engano, que passou nos cinemas aqui. Isso, Quem é que é do o que tem Tarles. o da. Foi, Que era foi, outra foi o cópia primeiro do. filme, foi o primeiro filme que eu fui assistir sozinho no cinema. Assim, eu sempre ia acompanhado dos meus pais ou acompanhado de amigos, eu sempre ia em grupo. E esse foi o primeiro filme que eu assisti sozinho, sozinho, sozinho. Eu lembrei agora disso também. E era também o que poderia se dizer filler, entendeu? Mas eu acho legal demais essas histórias, assim. Não, é Essas porque os histórias a filmes não, mais. não Acho que podem elas ser. rendem. Não, rende, mas assim, os filmes não são fillers, são ovas, né? São coisas assim que sempre os filmes eles podem se encaixar na história, mas sempre tem uma outra coisa que não se encaixa, como por exemplo o filme do Slug, né? O filme do Slug, teoricamente, é pós-Freeza, mas ele não se transforma no Super Saiyajin e não tem Vegeta, entendeu? É uma Não, mas versão intermediária do Super Saiyajin e não tem Freeza, é não o tipo tem, da. não tem O meu, Vegeta. o meu ponto com essa questão de fila é o seguinte: eu acho que você tem que ver se você está apreciando a história por um ponto de vista somente da questão cronológica, da questão só de coerência de roteiro à minúcia, né? Ou se você curte a história como um todo, ou se você curte releituras da história, se você curte os personagens em outros contextos, sabe? Dentro desse Isso. contexto, para história de fila é besteira. Eu tava revendo um dia desse, no Prime Video tem muitos filmes, né? Do Dragon Ball, acho que, talvez até todos, né? Dragon Ball e Dragon Ball Z. Parece que E aí, carregou tudo, parece que carregou tudo. Inclusive os filmes do pronto, Dragon Ball, que eu não sei se justamente, tem no Crunchyroll, não. Tem um filme era o que lá eu que é ia um dizer. filmaço. É Era o o que que eu ele ia dizer. enfrenta E o eu Red Ribbon? É o que é o não, remake do. Eles fizeram um remake da série clássica com ele com a roupa do isso. GT e ele enfrenta Red Ribbon, exatamente. Até conseguir Eu juntar as vi esferas. Eu vi o primeiro filme desse filme, que é uma releitura da história, desde o comecinho, com o É, Goku encontrando ela a é da Bulma, década de né? 90, é Eu pós-final. Aí ele já acho, tem aquele traço todo do final da década de eu, 90, muito massa. é, eu acho muito legal esse tipo de releitura, assim, sabe? Então, assim, pra mim, é muito legal quando você gosta muito de alguma coisa, você ter a chance de ver mais daquilo e ver de outras perspectivas também, e de outras formas de ser contada a história. Eu acho muito bacana. Independente dos detalhes, assim, isso se encaixa aqui, se encaixa acolá, não combina, não sei o quê. Eu acho que o Hoje em dia não importante tem é mais curtir a o. história. Hoje em dia não tem mais assim digamos assim, o canônico assim, não tem mais porque o Dragon Ball já abraçou a questão do multiverso já há algum tempo, sabe? A Não, questão e o de, mais então engraçado, toda essa galera de filme
os jogos já abraçaram isso como histórias paralelas. Então a gente nem vai Você dizer tem. que é a história principal, mas a gente vai trazer pra cá como história paralela Eu, e é isso, né? Porque eles já abraçaram eu esse acho negócio de patrulha do positivo. tempo, Não, etc. independente da explicação de multiverso, né, eu acho positivo você sempre tentar abrir mais a sua mente para apreciar a obra como um todo, né? Independente dessa perspectiva do autor. Eu vi uma pessoa comentando no post lá do falecimento do Toriyama, alguém comentando mais ou menos assim, no Twitter. Ah, mas será que agora, depois que eu mostro Toriyama, o anime vai virar canon agora, a partir de então, Dragon Ball Super vai virar canon? Olha a Oxente, preocupação da pessoa, assim, sabe? Então, assim, aí, é uma aí é demais, né? loucura, é uma loucura. Então, assim, eu acho que você tem que aproveitar a obra, seja como for, entendeu? Tá, não é obrigado você gostar de Outra tudo, você não precisa, curiosidade né? também, né, sobre Vai Dragon falar de Ball a GT, né? respeito. Vai falar Não, de não é GT. isso não. Não. É assim, de todas essas vertentes que temos, né? Ah, tem o Dragon Ball GT, show. Vê o Super, jogou o GT no limbo, porque praticamente o GT já não é mais canônico, vamos assim dizer. A galera briga, GT canônico, GT não é canônico, tá, não sei o quê, Dragon Ball F, aquilo tudo. Mas assim, o Toriyama em si, quando ele teve a concepção do Dragon Ball, primeiro ele só pensou em Dragon Ball até a saga de Freeza. Então, se a gente fosse um pouco mais exigente com isso, o canon mesmo, é até a saga de Freeza, onde no plano dele o Goku morre lutando contra o Freeza em Namekusei. E aí o que vem aí depois é só a extensão da obra, realmente, né? Que era um grande sucesso. E a Jump não queria deixar que acabasse. E aí você vem a frase de Cell, que particularmente é a que eu menos gosto, porque é a menos coesa para mim. É um vai e vem de tempo, de coisa e sal. Tem um final muito, muito doido. A Não, fase de eu não Buu que gosto eu de Majin gosto. Buu. Se for pra ser polêmico, eu não gosto de Majin Buu. Não, Da eu gosto saga de Z. Majin Buu. Eu acho Majin Buu mais bem estruturada. Sem falar que tem o Vegeta, pai de família, que é magnífico. O final dele, ali, quando ele reconhece o Goku, é um dos melhores episódios das histórias dos animes pra mim. Tá doido, aquele episódio é muito massa. Mas o Toriyama, ele não era fã de Dragon Ball. Não era a história que ele mais amava, apesar de ser a história que deixou ele mais famoso. E rico, Exatamente né? pelo fato. Hein? Pode falar. E rico, né? E rico, rico não, riquíssimo, né? Riquíssimo, ao ponto de não trabalhar mais, assim, outras séries como a gente vê Mangakas aí, que terminam a série, como a galera fala lá no Bakuman mesmo, né, na série do Bakuman, diz que, não importa o quanto você ganha de dinheiro com a série, em 5 anos você vai estar quebrado de novo, tem que É. farmar outra série de sucesso, né? E Dragon Ball não, Dragon Ball é algo que serviu realmente, assim, de fonte de renda para o Toriyama até o fim da vida dele. Porque até hoje ele estava ganhando muita grana com isso. E os seus herdeiros, né? Porque parece que tem uma mensagem em Chrono Trigger, né? Escondido pros filhos dele, né? Que o nome de um dos filhos dele é Sasuke, não é isso? É Sasuke, É. o primeiro, o primogênito. É. Que doideira, né? É. Antes de E, Sasuke existir, já existiu o filho dele chamado Sasuke. aí, em certo ponto, o Toriyama meio que passa realmente a não se importar nada com o que está acontecendo em Dragon Ball, sabe? É tanto que o GT, que a galera ama o Super Saiyajin 4, né? Isso. O design que eu pensava na época, que a galera dizia assim, o Toriyama não fez mangá, o Toriyama não fez nada, o GT é roteirizado totalmente pela Toei, e os character designs foram feitos pelo Toriyama. Não foi, bicho. O Toriyama não É. fez. O character design do Super Saiyajin 4 não é do Toriyama. Aí, recentemente, foi que ele fez uma versão oficial dele do Super Saiyajin 4, né? Já no traço mais recente dele, né? Os personagens ficam bem mais esguios e tal, que é meio que serviu de base ali para o traço do Super Saiyajin God, né? Do cabelo vermelho lá. O Deus Super Saiyajin. Enfim. Mas, assim, há tempos o Toriyama não se preocupava com o que era feito de Dragon Ball. Ele simplesmente ele participava uma coisinha aqui e ali, como aconteceu com o Broly, mas realmente, assim, dele tem um apreço muito grande, né? Ou um preciosismo pela obra, vamos assim dizer, ele não tinha isso, não. Se for pra ser assim, radical,
O canônico é início é o mangá de Dragon Ball. Isso aí é pra ser o radical radical mesmo, né? Que é o mangá. Ou seja, o início de Goku pequeno até o final de Majin Buu. Beleza. Tudo que tiver fora disso, seja o anime, seja o Dragon Ball Super, Dragon Ball GT, seria o considerado spin-off, né? Que são obras secundárias ou paralelas ou adaptações daquilo ali, né? Daquela obra principal. Então, a adaptação para anime é o Dragon Ball Z, o Dragon Ball em anime. A continuação seria um Dragon Ball GT que depois Dragon Ball Super. A Dragon Ball Super tem mangá, entendeu? Então, assim, se for para ser radical. Mas eu sou desses, mais ou menos do que Alan falou. Eu aprecio muita coisa. Tem um negócio maravilhoso chamado Super Dragon Ball Heroes, que é uma animação bem farofa, que é uma animação para promocional para vender um jogo gacha de cartinhas lá no Japão, certo? É uma animação muito curta, episódio de 10 minutos, que até durou muito, assim, várias temporadas, e eles pulam muito a história, mas eles só contam a parte principal, que são as batalhas, e é bem farofa porque lida com esse negócio de Patrulha do Tempo, que já vem de Dragon Ball Xenoverse, etc. E mistura tudo. Tudo, 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 tudo. Então, na última temporada que teve aí, tipo, refizeram um torneio do poder e pegaram, misturaram todos os. Tudo que você imagina, misturaram assim, como se fossem os universos, só que era um universo só, um time só da galera do GT, um time só da galera do Super, um time só não sei o que, um time só da galera do filme, um time só dos soldados do Freeza. Entendeu? Então, assim, é uma mistureba de tudo que você já viu. E eu acho muito divertido porque um dos combates foi o Goku Super Saiyajin 4 contra o Goku God, né? Blue God e tal. E eles viram amigos. É o Goku do GT vira amigo do Goku do Super. E eles têm aquela rivalidade amistosa que só o Goku tem. Só que o engraçado é isso: o Goku do Xenoverse, né? O Goku do GT, ele é mais sério do que o Goku do Super. O Goku do Super é mais lesadinho, né? Mais bobinho. O outro não, ele é um pouquinho mais sério. Mas ambos têm esse negócio de querer lutar, de se divertir na luta e tal. Mas tem essa diferença de personalidade, sabe? Entre os dois. Mas eu gosto dessa farofada, dessa bagunça que pra mim funciona e eu sou a favor do que Alan disse aí. O que estiver saindo eu vou vendo e vou me divertindo. Porque já tem gente aí, esse Dragon Ball Daima aí, vão voltar a ser criança. Vamos ver, né? Vai ser que seja divertido, né? Voltar às raízes aí do humor, né? De Dragon Ball. Não sei como é que vai ser. Vamos. Vai sair agora no primeiro semestre, né? Tá perto, eu acho, o lançamento. A gente comenta, né? Quando tiver, a gente volta aqui pra falar do E esse lançamento. Daima, se eu não me engano, tinha a participação dele ainda, né? Teve, acho que ele participou de alguma coisa aí. Pelo menos o Character Design eu acho que ele participou. Que eu lembro que foi um mistério danado esse Daima aí. Foi um projeto bem misterioso, né? Quando foi anunciado, pegou todo mundo de surpresa, porque todo mundo tava achando que ia ser um remake do Dragon Ball. Era o que todo mundo tava achando que ia ser. Aí foram pegos de surpresa com isso aí, né? Então basicamente é isso, né, gente? Quer ter mais alguma coisa pra gente comentar? Eu acho que a gente abarcou tudo. A gente falou bastante, né? Marcamos muita coisa. Eu sei que pela ordem aqui de idade, eu acho que Alan fica no meio termo, mas Janus era o mais velho. Quando o Dragon Ball chegou por aqui, Janus já devia ter o quê? Uns 30 anos? Não, Nossa. 30 não, mas uns 16 eu acho. Não, quando Dragon Ball chegou aqui, Janus? Não, quando você tá falando do Dragon Ball do Goku do SBT, Não, o Z, não. o anime, ali em 99, 2000. 2000. Quando o Z estreou na Bandeirantes, se eu não me engano, foi ali 2000, né? Mais ou menos. Acho que por aí, mais pra frente, 2003, sei lá, 2002, mas foi por aí. Eu até me lembro que eu tava em casa e eu vi o comercial da Bandeirantes e eu não acreditei quando anunciou o Dragon Ball Z.
16 você não tinha, não, viu? Nessa época você não tinha 16, não. Não, não. Tinha 16, não. Foi em 99, porque anunciaram o Dragon Ball, É o que eu lembro Dragon que Ball na Z. época de Dragon Ball, a Bandeirantes trouxe aquele anime de fantasia Slayers, né? Que passava Foi, que era na foi. que veio para substituir, que era da época que tinha aquele G1, né? Aquele programa de games, né? Virou E aí Band Kids, né? que depois virou Band Kids, né? Justamente para tapar esse buraco. Não, eu lembro, até comentei com os amigos meus que na época eu tava numa banda, né? Os cabas da banda nem sabia do que eu tava falando grego pros cabas. Dizendo, quando Dragon Ball Z vai estrear, muito bom, os cabas, hein? Fazer ideia do que eu tava falando. Eu lembro do comercial do Cartoon Network anunciando quando ele ia começar Uhum. Dragon Ball Z. Não, e é muito legal essa coisa, né? Do impacto que teve, né? Porque assim, era uma época, assim, a gente já não tinha mais Cavaleiros, e o Hakusho também, né? A Manchete já tinha falido nessa época, né? Então meio que o anime tava aquela coisa muito do pré-internet, né? Que nessa época a internet ainda nem era o que a gente conhece hoje, né? Então meio que Dragon Ball, quando ele estreia, ele renova esse interesse do grande público pelo anime, né? Porque assim, porque assim, a TV aberta ela tem muito isso de levar o anime para pessoal que não tinha acesso à internet, né? Naquela época a internet ainda era uma coisa assim meio elitizada, né? Então assim, interior, né? Interior da Paraíba, interior do Nordeste, sim, ajudou muito a popularizar. Isso aí, se vocês lembram, se vocês lembraram, depois da história de Dragon Ball, começou a popularizar, assim, já não era tão estranho você dizer, em cidadezinha tal no interior vai ter evento de anime. Entendeu? Por quê? Porque aquelas pessoas aqueles jovens ali, eles já estavam familiarizados com essa mídia, né? Então, assim, já não era uma coisa que ficava restrita ali nas capitais. Que até me lembro que até Cavaleiros, quando a Manchete deixou de chegar com um sinal direto aqui para o Nordeste, ficou uma coisa muito, muito restrita, porque era para quem tinha parabólica, né? Ou para quem tinha sorte, pelo menos aqui em João Pessoa, né? Para quem tinha sorte ter uma antena parabólica, que era o caso do como eu via, né? Na época de Poseidon, quando começou a passar o Yu Show. Então, assim, mas quem não tinha ficou totalmente, assim, em um hiato de quase 10 anos. É verdade, Sem... eu tinha esquecido desse detalhe, né? Dragon Ball Z foi meio que a segunda Uhum. onda dos animes, né? Ali o início, né? Dragon Ball Z, Cavaleiros. Pokémon, Digimon, foi tudo junto ali, né? A Que segunda onda. Cavaleiros mesmo, assim. Porque depois de Cavaleiros a gente teve o que? Yu Hakusho. Né, assim, ainda sobre, vamos dizer, o reinado da Manchete, né? Vamos dizer assim. Né? Então a gente teve Cavaleiros, Shurato, Yu Hakusho, aquele US Mangá, né? Que era o Genocyber, né? E outros animes ali aleatórios. Né? Mas aí teve, com a derrocada da Manchete, a gente teve um hiato grande de conteúdo de anime. Eu até me lembro que, se eu não me engano, ela me corrija aí, antes de Dragon Ball foi que teve o boom do vídeo lá do francês, lá da saga de Hades, né? Foi antes da história de Dragon Ball na TV aberta. Então, assim, a gente já tinha essa mídia de revistas, ainda estava solidificado no mercado, né? A internet ainda não tinha acabado com essa mídia tradicional. E aí o grande boom que eu lembro assim foi justamente, me lembro, eu vi numa revista Henshin, que foi quando falaram desse vídeo lá do francês, né? E aí tudo era muito assim, boca a boca, comprando uma revista, ouvi falar e tal, que já era o tempo da Ultra Jovem também, você via Dragon Ball muito por revistas, né? E, se eu não me engano, em 2000, não sei se antes ou depois do anúncio de Dragon Ball Z na TV aberta, foi que a gente teve a Conrad publicando, né?
Inclusive, além de Dragon Ball e Cavaleiros, a Conrad publicou aquele livro de técnica de desenho do próprio Toriyama, né? O mangaka. Sim. Tu tem esse, Dodo? Infelizmente não. A Conrad publicou e realmente até hoje não foi republicado e já procurei muito em sebo, em coisa na internet, mas realmente não encontrei mais. O Eu Cine até Guzmán vi para publicou. vender. Eu até vi para vender no Mercado Livre, mas o usuário da cara, né? É, Mas agora, né? Porque, assim, inclusive tem um detalhe, né? Assim, que é uma coisa que você aprende naquele seriado lá de colecionadores, né? Itens colecionáveis com autógrafos e tal só realmente ganham valor após a morte do artista, né? Então, muita coisa que antes só tinha o valor sentimental, né? Agora tem o valor sentimental e o valor econômico agregado, né? Pois é. Então é isso, gente. Então, fique aí com alguns áudios de alguns amigos, principalmente o de Denison, né? 11 minutos de áudio aí falando O o que é grande, a grande homenagem de Denison, né? a grande homenagem de Denison aí, o que ele tem pra falar do Toriyama, né? E se tiver mais algum áudio grande também, eu boto aí pro final. Obrigado aí aos amigos que compareceram aí nessa nossa homenagem. Já tínhamos feito um de Agradecendo Bezerra, a Lobui né? também, né? Que mandou o comentário dele, né? Loboi, não sei quem vai mais enviar, se Peixoto vai enviar o dele ainda, se Caio vai enviar o dele. Felipe mandou o dele também. Então é isso. Obrigado a todo mundo aí e até o próximo podcast. Tchau, tchau. valeu, Valeu. galera. Tchau, tchau. Já Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá o horário que você estiver ouvindo nossa gravação. Aqui é Sérgio Peixoto, editor da revista Anime X, deixando uma pequena homenagem ao grande mestre Akira Toriyama. Nós perdemos apenas um dos maiores mangakas da história. Toriyama Akira, né, morreu em 1 de março de 2024, aos 68 anos de idade. Né? É uma idade relativamente jovem para os japoneses, que a gente sabe que eles vivem muito, mas o Toriyama estava com um problema no cérebro, alguma coisa parecida com tumor no cérebro, já estava programado para operar, mas não deu tempo, morreu antes, infelizmente. E assim ficamos sem um homem que precisou apenas de 15 anos para mudar a história do anime e do mangá, como a gente conhece atualmente. Né? Para quem não sabe, né, o Toriyama ele começou como mangaka em 78, se não me engano. Né? Ele ficou durante uns 2 anos publicando só historinha curta, que não fez muito sucesso na revista semanal Shonen Jump, até ele fazer a série que o consagrou como um mangaka de sucesso, né, que foi o Dr. Slump. Essa série, ela foi fenomenal, foi única, ninguém no Japão na época estava preparado para Dr. Slump, e porque era um humor completamente diferente, com um traço completamente diferente do que se estava acostumado. Foi um sucesso monstruoso. Toriyama ficou 4 anos fazendo Slump. Ele queria, na verdade, ter terminado o Slump com 6 meses. A editora não deixou. A editora esticou e falou: você só vai parar de fazer Slump se apresentar uma outra coisa tão boa quanto. E aí, em 83, ele lança uma história curta chamada Dragon Boy, não bola, garoto, boy, né? E com ela, ele planta a semente do que ele desenvolveu para lançar em 84, Dragon Ball, e foram 11 anos da vida dele desenhando Dragon Ball. Tá? A gente não teria como falar tudo que Dragon Ball foi, porque o Dragon Ball simplesmente mudou todo o conceito de mangá de aventura, de luta, foi
altamente cativante, apaixonante, e é mais espantoso ainda você descobrir que o Toriyama, ele não tinha o roteiro elaborado na cabeça, ele ia fazendo conforme desenhava. Ou seja, aquilo tudo tudo aquilo que a gente lê de Dragon Ball é feito no momento, não havia um roteiro pré-estabelecido. O Toriyama só tinha uma ideia do que fazer mais para frente e ele ia montando conforme desenhava. O mais incrível é isso. Olha a capacidade dele de, além de desenhar, desenvolver a história praticamente em tempo real. Isso é para poucas pessoas. E ele ficou durante... Dragon Ball se tornou um fenômeno. Durante muito tempo foi o mangá mais vendido da história, como a gente sabe. Só foi superado bem depois por One Piece, né? Mas por muito tempo Dragon Ball foi o mangá mais vendido, mais popular da história. Espalhou-se por mais de 80 países, criou dezenas de milhões de fãs, dezenas de milhões de jovens começaram vendo Dragon Ball e depois foram procurar outras séries de anime e mangá. Então, assim, não é à toa que a série já tem 260 milhões de volumes vendidos, isso que a editora japonesa reconhece, porque na verdade foi muito mais, né? Então, e quando chegou em 95, que ele quis encerrar Dragon Ball, ele teve que brigar com todo mundo na editora para parar, porque ele não aguentava mais desenhar Dragon Ball semanalmente. Ele mesmo comentava naquelas orelhas que já estava de saco cheio de desenhar Dragon Ball. Ele finalmente conseguiu parar Dragon Ball. A partir daí, ele só passou o resto da vida fazendo ilustrações, desenhando histórias curtas que ele queria fazer, fez parcerias com amigos, mas, gente, para e pensa, ele só precisou de 15 anos, os 4 anos de Slump, mais os 11 anos de Dragon Ball, para mudar a história do mangá e o anime, porque dezenas, talvez centenas de desenhistas de mangá no Japão e no mundo todo se inspiraram no Dragon Ball para se tornarem mangakas profissionais, desenhistas profissionais. Mangaka a gente tem de grande quantidade hoje porque foi muito inspirados em Dragon Ball. Dragon Ball foi a criação de centenas de mangakas, o autor de Naruto já falou que foi influenciado, o autor de One Piece, e eu só estou citando os mais famosos. Enfim, foi um sucesso fenomenal. E o Toriyama parou em 1995, aos 40 anos de idade, e passou o resto da vida dele só desenhando o que ele gostava, ou seja, ele teve bastante tempo para desfrutar a vida, desfrutar a fortuna que ganhou, né? E só que mesmo depois que ele parou Dragon Ball não o abandonou, continuamos aí tendo a série tem dezenas de milhões de fãs pelo mundo todo ainda, e vive o sucesso de Dragon Ball Super, né? E vai ter uma continuação em breve. Não vai ser Dragon Ball Super, vai ser um outro nome. Mas o fato é, gente, para mim, Toriyama Akira foi um dos mangakas mais criativos e gente boa que já existiram. E vai fazer muita falta. E por ter criado dezenas de milhões de fãs de anime e mangá pelo mundo, para mim, ele é o pai dos otakus, porque nós não teríamos o mangá e o anime como é hoje, com essa quantidade, com essa variedade, se não tivesse existido Dragon Ball. Ele foi um fenômeno, Toriyama Akira foi um fenômeno, e agora nós estamos sem ele. E eu acho que vai ser muito difícil aparecer alguém que consiga fazer tudo o que ele fez. Até mais, mestre, e sinto saudades de você. Você fará falta para todos nós. Olá, aqui é o Denison Ghiseline, colaborador da revista Anime X, a antiga Animax. Eu sou um daqueles primeiros caras que ajudaram nos eventos de anime no Brasil, como o AnimeCon. A gente vai falar um pouco da vida, da influência no nosso mundo de Akira Toriyama, que faleceu agora dia 1º de março. Eu fui conhecer Dragon Ball meio que de surpresa numa locadora de games, vendo os jogos de luta 2D mano a mano do Super Nintendo. A gente
não sabia nada, mas achava incrível como funcionavam os golpes aéreos, a tela dividida. A gente estava começando a ver ali como é que era diferente o Super Nintendo por causa disso. Depois a gente conseguiu fazer amizade com algumas pessoas que eram fãs de animação japonesa, coisa que eu não tinha ainda grande profundidade de conhecimento. A gente foi conhecer as locadoras da Liberdade que vendiam e alugavam fitas de vídeo de coisas japonesas, e tinha lá uma que vendiam cópias de gravações da TV japonesa, e ali tinha fitas assim com vários e vários episódios de Dragon Ball, que a gente foi ver como é que era a origem do jogo. A gente tinha ideia que aquilo vinha de quadrinhos, a gente já tinha ideia, né, de quem era o autor, mas foi passando o tempo, a gente foi tendo aquele amor pela série, cada vez que saía um jogo, cada vez que a gente conhecia um pouco mais, até que finalmente a gente teve um pouco mais de contato com o Oriente e soube quem que era de verdade Akira Toriyama, o que ele produziu, né? A obra anterior dele, que é um ápice do humor japonês, Besterol, Dr. Slump, com o professor lá e a robozinha Arali. Muito tempo depois, a gente continuava pegando essas séries de televisão no Japão, e alguns vinham com especiais de vídeo gravado, até que veio os especiais de OVA, né, o Original Video Animation, os especiais de vídeo exclusivos para o mercado de vídeo, e tinha lá os filmes curtinhos de Dragon Ball, né? Não eram longa-metragens, mas a gente adorava de ver. O mais impactante que a gente se lembra era a primeira aparição do Broly, ele com o cabelão verde, aquele ultra musculoso, lutando por um motivo estúpido, pífio, mas nossa, como era incrível as cenas de ação, a animação e tudo mais, foi incrível, né? E de repente, mais de uma década ainda demorou para a gente ver o Ocidente falando, não, nós também gostamos aqui nos Estados Unidos de Dragon Ball, a gente adora, não sei o que, a gente precisa comercializar aqui. E finalmente a gente está começando o licenciamento. Nessa época apareceu o Dragon Quest, né? Apareceu na TV brasileira uma versão a primeira versão do Dragon Quest, que a gente não esperava que aparecesse aqui, e tinha lá Dragon Quest com o traço do Akira Toriyama, né? A gente chamava, e olha só, o desenho com o traço do Dragon Ball. E apareceu Chrono Trigger da Square para o Super Nintendo, um dos melhores jogos de RPG de ação da história, o traço do autor. E finalmente o Ocidente parece que se abriu para Dragon Ball, né? O desenho apareceu tudo que é canto, já estava na televisão, a primeira série de televisão. A gente teve finalmente uma época que a gente podia falar melhor da influência do Japão na cultura do desenho, né? A história lá do Son Goku, do livro do Viagem para o Oeste e tudo mais. E a gente, como é que eu vou dizer, a gente expandiu, né, o nosso amor pela série, porque agora todo mundo falava, né? Desenho japonês já estava começando a não ser mais uma coisa nichada, porque estava indo para todo lugar. Dragon Ball foi um dos grandes expoentes para popularizar o desenho japonês no Ocidente, né? Era uma coisa que a gente sonhava de ver, né, um mercado mais aberto para os desenhos japoneses, e finalmente ali Dragon Ball, que era um dos grandes sonhos, estava ali presente. Mas a gente perdeu o autor assim de repente. Hoje eu posso ver como ele foi uma das grandes pessoas quadrinistas que mexeram com a economia japonesa com os lançamentos de Dragon Ball, o recorde absurdo que foi a venda do mangá, principalmente na época da luta do Perfect Cell com o Gohan, como aquilo moldou a cultura pop japonesa, como aquilo ajudou a moldar a cultura pop mundial, né? Perdeu o Akira Toriyama deve ser para os japoneses como nós perdemos
o Ayrton Senna. Hoje é fácil da gente reconhecer isso, mas ter tido a oportunidade de tê-lo como um filho da sua nação, que criou tanto, que ousou tanto, que divertiu e entreteu tanta gente, que fez obras aí que se estenderam por contrato, mas que ele manteve até onde pôde durante a maior parte do seu tempo, criando e expandindo a série, sem deixar cair a bola. Ele deu uma pausa lá com Dragon Ball GT, depois voltou com Dragon Ball Super para expandir ainda mais a série, criar coisas novas, vilões muito mais poderosos, torneios muito mais incríveis, de níveis universais. E o autor conseguiu chegar aí de 3 para 4 gerações de fãs que cresceram com isso, que deixaram os seus filhos tão malucos quanto eles, os seus netos tão malucos quanto eles viram da primeira vez. E eu lembro que eu vi uma propaganda do Dragon Ball Kakaroto para PlayStation 4, que era algo bem assim. O cara voltando lá do trabalho, passando na rua e duas crianças brincando de serem Saiyajins, né? E ele corre para casa porque ele tinha saído de uma loja com o jogo do PlayStation 4 ali na sacolinha. Enquanto ele vai começando a jogar o jogo, ele vai se lembrando de todas as memórias que ele teve de Dragon Ball, desde criança, com os amigos. Aí ele vai crescendo, aí outros amigos se juntavam e todo mundo festejava, né, poder brincar como um Saiyajin, igual a gente brincava aqui, que era o Superman, o Batman, ou o Homem-Aranha, talvez. Então, eu fico muito feliz, muito honrado de ter conhecido a obra dele. Eu pude correr atrás depois, pelo menos de Dr. Slump, de Dragon Quest, que é o que a gente teve mais conhecimento aqui. Dragon Quest teve até um remake, muito bonito por sinal. E principalmente, o que marcou pra gente aqui no Brasil, os jogos, né? Como era incrível ver aquilo no Super Nintendo e como de repente com a tecnologia 3D do PlayStation 1 e aí finalmente chegando no Wii, no Xbox, no PlayStation 3, né? As lutas cinematográficas, como no desenho, os ângulos de câmera, o espaço de luta, a dinamismo, a rapidez, né? Você estava ali finalmente interagindo de uma forma que você se sentia um dos lutadores naquelas cenas épicas. Até que chegou aí por último o Fighter Z, que é um jogo de luta 2D fantástico de Dragon Ball, da Arc Systems, que usa uma engine gráfica fabulosa, que simula ainda a animação 2D, mas totalmente em 3D. É um dos ápices da realização visual da obra original, de uma forma que a gente não imaginava que chegaria. Então, nossa, é triste demais ver uma pessoa que estava aí no seu apogeu máximo, ainda trabalhando, ainda criando coisas novas, ainda botando o Dragon Ball para funcionar. E ele se foi, e a gente agora precisa seguir em frente, porque foi um autor que a gente só conheceu pelo menos eu aqui no Ocidente, só conhecemos o seu lado bom. A gente nunca viu ele em escândalos, em problemas e nada do tipo. A gente só conheceu realmente, né, o lado criativo, bondoso e caridoso do autor e toda a sua realização. Então, muito obrigado, Akira Toriyama. Você ajudou a moldar meu caráter por causa dos seus desenhos, do heroísmo dos seus heróis. Seus vilões são tão marcantes quanto os grandes heróis ocidentais, os vilões ocidentais, como Darth Vader, por exemplo. Até hoje, quem é que não se lembra de gostar de odiar o Freeza ou o Perfect Cell? Quem conheceu e quem conhece sabe que são personagens muito marcantes. O Goku aí, minha nossa, é um dos personagens mais virtuosos que nós já tivemos numa série de televisão, num mangá, numa adaptação. E as adaptações, infelizmente, de cinema são horríveis. A adaptação ocidental é chorável, nem vou lembrar dela.
Mas tudo que nós tivemos aí em animação pela Toei Animation e pelos aqueles que fizeram os videogames nos permitiram sonhar com algo que a gente não imaginava ser possível. Muito obrigado, Akira Toriyama, por nos dar a oportunidade de conhecer uma visão tão incrível que você deixou pra gente.